Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril. Ó não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir. Nesse primeiro vídeo, tratando de história do Brasil colonial, eu vou falar com vocês sobre a chegada dos portugueses ao território brasileiro no ano de 1500. Pois bem, o contexto histórico que envolve a chegada dos portugueses no Brasil é justamente o contexto das grandes navegações, o contexto das conquistas marítimas, principalmente da parte de portugueses e espanhóis. Um exemplo disso, se tratando do caso português, foi justamente a chegada em 1498 de Vasco da Gama, um navegador português que dá nome ao próprio clube de futebol, o Vasco, aqui brasileiro. Vasco da Gama chegou em Calicut, na Índia, em 1498, como resultado de um processo intenso e, digamos assim, que foi a saída desses portugueses em busca de uma nova alternativa marítima, uma nova alternativa de rota marítima para o comércio com o Oriente, o comércio com o que eles chamavam de Índias Orientais. Para isso, os portugueses, antes mesmo de chegar em Calicut, em 1498, os portugueses empreenderam o chamado périplo africano. O que é o périplo africano? É justamente várias navegações empreendidas pelos portugueses que circundaram vagarosamente, época após época, a costa africana, de forma que, depois de um determinado tempo, principalmente com Bartolomeu Dias, que ele atravessou o chamado Cabo das Tormentas, que após a passagem de Bartolomeu teve, o seu nome como Cabo da Boa Esperança, já que era um grande obstáculo à navegação portuguesa que foi superado por Bartolomeu Dias. Então, os portugueses conseguiram circundar o território africano, atravessar o Cabo agora da Boa Esperança e chegar até o Oriente, em Calicut, em 1498. Então foi um longo processo, nos séculos 13, 14, aliás, nos séculos 14 e 15, culminando com a chegada aqui no território brasileiro em 1500, início, finalzinho do século XV. Então, o contexto da chegada dos portugueses no território brasileiro é justamente esse, da expansão marítima. E essa expansão marítima tinha como objetivo a busca por uma rota alternativa de chegada ao Oriente, para fazer esse comércio com o Oriente. E esse comércio rendia uma lucratividade absurda, porque a maioria dos produtos encontrados nas ditas Índias Orientais não eram encontradas na Europa, principalmente as chamadas especiarias, ou até tapetes, ou até algumas frutas, e eram vendidos na Europa por um preço absurdo, gerando um lucro muito grande para aqueles que realizavam esse comércio internacional. Só que as rotas terrestres para as Índias Orientais, se você pegar um mapa
ali da passagem ali entre a Europa e a Ásia, vocês vão perceber que as rotas terrestres que se apresentavam ali, elas tinham dois obstáculos, que era o quê? A passagem pelas cidades italianas, como Gênova e Veneza, que controlavam o comércio ali, e também o Império Otomano, os turcos, ali na entrada da Ásia. Então, esse comércio ficava muito dispendioso via terrestre. Era preciso então fazer o quê? Desenvolver essa navegação e tentar, por mar, chegar ao Oriente, empreendendo uma nova rota. E essa rota só poderia ser contornando a África. Daí o périplo africano, até porque em 1500 o conceito, a ideia que se tinha do que era o mundo, do que era o nosso planeta, era completamente diferente do atual. Se tinham ideias ainda enraizadas lá na geografia de Ptolomeu da antiguidade. Ou seja, de que a Terra seria praticamente quadrada, havendo apenas o continente africano, europeu e asiático. Mas isso, chegou ao fim com a chegada de Cristóvão Colombo, o genovês lá com a Armada Espanhola, aqui em Santo Domingo, 1492. Pois bem, o contexto da chegada dos portugueses ao Brasil é este: do périplo africano empreendido pelos portugueses, culminando com a chegada de Vasco da Gama a Calicut em 1498, e também da chegada de Cristóvão Colombo em Santo Domingo, ali próximo a Cuba, em 1492. Ok? Que foi o aparecimento de um novo continente, que homenageou um navegador chamado Américo Vespúcio, que nós vamos conversar isso em uma outra videoaula. E aí recebe o nome de América, o nosso continente. Pois bem, vamos falar então da viagem desses portugueses para cá. A missão de Pedro Álvares Cabral, que não era um navegador, Pedro Álvares Cabral era um aristocrata, mas que recebeu da coroa portuguesa a incumbência de realizar um empreendimento comercial, e isso só se dava via mar. A missão de Cabral era muito simples. Era levar essas caravelas, que é a típica embarcação portuguesa do século XV, levar essas caravelas até Calicut, na Índia, para fazer o comércio, já tradicional, já consolidado há 8 anos atrás, aliás, há 2 anos atrás, com Vasco da Gama. Mas Cabral recebeu uma orientação a mais. Cabral recebeu a orientação de que, durante a viagem, ele se deslocasse mais a oeste, e que, se porventura descobrisse terras ali, que as tomasse para a coroa portuguesa. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre portugueses e espanhóis, é anterior à chegada de Cabral ao Brasil e dos próprios portugueses ao Brasil. Ou seja, os portugueses, antes da chegada de Cabral, de certa forma já sabiam da existência de terras inexploradas a oeste. E que Cabral fez? Exatamente o orientado pela coroa. Viajou a oeste e, em meio à sua missão de ida às Índias Orientais, acabou aportando na cidade baiana, de Porto Seguro. Ali, aproximadamente, local que hoje recebe o nome de Cabralha. Cabral, então, ficou aqui por 2 semanas e seguiu viagem rumo às Índias, onde foi cumprir com a sua missão comercial. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar tratando do Brasil colonial. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil,
partiu. Te deixo consternado no 1º abril. Oh, não.